Olá, estamos de volta aqui com a leitura meditativa do livro Yoga como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami, meu mestre espiritual. Estou aqui fazendo um serviço devocional, fazendo essa leitura, me dedicando a entender como podemos desenvolver a nossa união a Deus Yoga, para trabalhar as ferramentas para fora e para dentro. Existem os yamas para o mundo externo e os niyamas para o mundo interno. E Santosha é um convite à autossatisfação. E essa autossatisfação, ela pode ser dividida de várias formas, porque nós podemos achar que estamos satisfeitos momentaneamente com uma viagem, que nos dá um prazer, e de outras formas a gente pode entregar essa viagem em agradecimento a Deus, porque tudo que acontece em nossas vidas tem a permissão de Deus. Nada que acontece em nossas vidas está desligado de Deus. Muito embora nós não tenhamos essa consciência, né? E quando nós buscamos essa consciência, essa satisfação, essa autossatisfação em Deus e não nas coisas materiais, nós vamos praticando Santosha, essa autossatisfação. E essa satisfação e essa felicidade que muitas vezes, erroneamente, nós achamos que está ligada às coisas materiais, a prazeres mundanos, a prazeres temporários, a relacionamentos, a parte sexual. Então a gente vai se confundindo, né, de certas formas, com várias atividades. Por isso que eu falei que a autossatisfação, a gente se sente autossatisfeito erroneamente, materialmente falando. Mas quando a gente começa a fazer uma leitura deste livro, Yoga como Estilo de Vida, a gente começa a entender que renúncia ao desfruto material, o gozo dos sentidos e o cultivo do desapego das posses, do estado social, das relações mundanas, esse desapego e essa busca por iluminação espiritual é a verdadeira autorrealização, a autossatisfação, porque essa autossatisfação está ligada à autorrealização, e essa autorrealização eu me autorrealizo em Deus. E aí eu estou Santosha, eu vivo Santosha, eu estou no estado de Santosha, que é essa autorrealização em Deus. Então, autorrealizado. Novamente vou repetir aqui o que meu mestre espiritual disse, que quando perguntaram ao mestre superior, ao guru superior, que trouxe a consciência de Krishna para o ocidente, Srila Prabhupada, perguntaram a ele: Prabhupada, como é que a gente sabe que Deus está satisfeito conosco? Aí Prabhupada respondeu, olhando para a nossa vida material. Como é que você está na sua vida material? Você está bem? Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com o que você é? Você está satisfeito com seus avanços espirituais? Você está satisfeito com sua relação com Deus, com seu conhecimento para Deus, acerca do absoluto, da suprema personalidade de Deus? Então, como é que sua vida está? A gente aqui, na matéria, no mundo material, a gente não pode estar 100% feliz, não, porque isso não existe. Felicidade no mundo material 100% não existe. Nem existirá em nenhum momento, e nunca existiu em tempo algum. Por quê? Porque o mundo material é o mundo de dualidades, o mundo de doença, saúde, pobreza, riqueza, luz, escuridão, tristeza, alegria, e por aí se vai. Então, quando a gente se desapega de achar que a nossa autossatisfação está nas coisas materiais, aí sim que a gente vai se autorrealizar em Deus. Mas a partir do momento, por quê? Porque Yoga Maya, a Yoga da ilusão, não anda de mão dada com a concepção acerca de Deus. Isso eu também ouvi em um pequeno vídeo de Srila Prabhupada, né, que já faleceu já há algum tempo, né, uma alma autorrealizada em Deus,
que trouxe todo esse conhecimento para o mundo ocidental e também deixou na Índia um legado muito grande de Bhakti Yoga, com templos, com hotéis, restaurantes, tudo baseado na filosofia Bhakti Yoga, união a Deus através da devoção. Então, se você vai obter algo, entregue este algo primeiramente a Deus, porque na realidade foi Deus que lhe deu. Eu estou aqui agora neste momento gravando este vídeo porque Deus permite. Se Deus não permitisse, eu não tinha vontade, eu me deitaria, né? Muito embora a gente às vezes, né, está passando por um momento assim de purificação com algum sintoma físico de uma qualquer que seja a causa, e a gente tem vontade de não fazer absolutamente nada, mas a gente não tem que pensar assim. A gente tem que dizer: eu estou vivo pela graça de Deus. O que é que eu posso fazer para Deus hoje, para que Deus fique satisfeito? Pergunte: Deus, o que é que eu posso fazer pelo Senhor hoje, para que o Senhor fique satisfeito com minha alma neste corpo? Essa sim é a autossatisfação e a autorrealização. Então, a gente busca essa libertação, essa liberação, chamada de moksha, na filosofia sânscrita, védica. E moksha significa liberação do ciclo de samsara, ciclo de nascimentos e mortes. Por quê? Porque a gente fica nessa roda de samsara, entrando e saindo desse mundo material. E por que a gente cai aqui? Porque a gente é apegado às coisas materiais, senão a gente iria habitar outros tipos de planetas. Na casa de Deus há muitas moradas. Então, quando a gente começa a entender esse conhecimento espiritual e a gente começa a querer compartilhar com as pessoas, porque a gente tem essa vontade com que as pessoas acordem, né? Acordem, almas dormentes, almas que estão no colo da Maia, dormindo. Eu estou lá, está tudo bem. Não está nada bem. Não se engane. Não existe nada bem neste mundo material. Existe temporariamente bem. Um dia você está assim, outro dia você está assado, outro dia está cozinhado. Nessa expressão popular. E Srila Prabhupada também disse que nesse mundo material há perigo em cada esquina, porque a qualquer hora tudo pode mudar, não é verdade? Então, nesse processo, a gente tem que buscar essa renúncia aos prazeres do mundo, e a gente tem que buscar se relacionar com esse compromisso de superar as preocupações do mundo em favor da realização espiritual. Por quê? Porque quando você se preocupa, você já está se ocupando e já está ocupando o lugar de Deus. Porque Deus, Ele controla tudo. Então, se você quer controlar tudo, você já está preocupado. Porque você não vai controlar, então você vai viver nesse ciclo de gangorra, de altos e baixos. E você não vai conseguir controlar. Como bem sabemos, muitas pessoas buscam a felicidade fora de si mesma, acreditando que a plenitude está diretamente ligada à aquisição constante de coisas ou de situações específicas. A sabedoria do yoga ensina que a verdadeira felicidade reside intrinsecamente em cada ser vivo e depende exclusivamente das circunstâncias internas. Ou seja, da minha felicidade interna eu vou desaguar no externo. Ou seja, o rio corre para o mar não se altera, nem muito menos o rio, mas ambos estão satisfeitos de um preencher o outro e nenhum se alterar, nesse sentido que nesse movimento material, quando você começa a ter a autossatisfação em Deus, você começa realmente a se alterar positivamente, divinamente, internamente, com seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Por quê? Porque você vai se desligando do externo e vai se ligando mais no interno. E assim, Santosha, essa autossatisfação se traduz em aceitar e encontrar alegria no que já possui, reconhecendo as bênçãos da vida. Então, eu sou feliz. Você é feliz com o quê? Com o que você é feliz? Eu sou feliz com um bocado de coisa. Então, começa a meditar naquilo que traz felicidade para você, porque você vai ver que você está mais feliz nas coisas ilusórias do que em Deus. E essa abordagem está profundamente conectada à ideia de vida simples, pensamento elevado, ou seja, envolve a aceitação e o desapego em relação às circunstâncias materiais. Então aqui ele fala de duas palavras: aceitação e desapego em relação à matéria. Por quê? Porque a gente se apega e a gente quer achar que a gente é feliz. Quanto mais tem, mais quer. E isso é ilusão, porque
Olha a vida dos milionários, dos bilionários. Tira milionário, bota bilionário. Porque hoje, milionário já não vale mais nada no nosso dinheiro. A experiência de contentamento reflete uma atitude descomplicada em relação aos bens materiais, incentivando a apreciação e a alegria no momento presente. Vida simples, pensamento elevado. O que é que eu posso fazer por mim hoje? O que é que eu posso modificar a minha vida para que minha vida seja mais espiritual do que material? E eu saiba conviver com esses dois lados sem fazer confusão. Ou seja, a equanimidade, o equilíbrio, né? E assim, com esses desejos incessantes, e todos os dias, eu quero fazer isso, eu quero viajar para lá o lugar, eu vou fazer isso no meu trabalho, hoje eu não pude fazer isso, e o meu falso ego, e as desculpas, e tá tudo bem, e nada acontece, e a vida continua a mesma. Será que isso é vida? Porque eu já ouvi falar dos grandes mestres, em aulas que eu assisto, a vida humana é uma oportunidade rara para a evolução da alma neste corpo material. Vou repetir. A vida humana é uma oportunidade rara para a evolução da alma neste corpo material. Então, quando a gente busca essa união a Deus, a gente vai se libertar da inquietação, da insatisfação, e aí a gente vai se harmonizar completamente com este ambiente natural, promovendo uma vida mais sustentável e uma vida simples, pensamento elevado. A gente não vai querer ter, mas a gente vai querer ser. Eu sou uma alma e um corpo material. E não um corpo material, que ele me dá tudo que eu preciso. Isso não é verdade. Então, essa prática de yoga, de união a Deus, vai encorajar a aceitação da realidade e vai trazer... quando você aceita a sua realidade, você vai sair dessa resistência desnecessária que você tem. E dizer, eu sei disso, mas eu não estou afim disso. Tudo bem, a gente tem que respeitar, porque cada um tem livre-arbítrio e nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. A gente é que decide o nosso melhor. Então, a partir desse momento que a gente tem essa autoconsciência, a gente vai começar a tirar essas resistências que não nos levam para absolutamente nenhum caminho, a não ser ficar parada aí onde você está. E o que está acontecendo na minha vida? Nada, porque você também não muda. Se nada muda ao meu redor, eu continuo o mesmo, a vida mesma, as coisas mesmas, vai entrar o mesmo dinheiro, vai continuar as mesmas dificuldades. E aí? Isso é vida? Eu acho que não, para mim não. Então, assim, a gente vai buscar alegria e satisfação no presente, independente das circunstâncias. Mas isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada, e vivendo uma rotina mecanicista, feito um trator, executando as mesmas atividades de segunda a sexta, sábado, domingo, sem lazer, sem ter dinheiro para passear, sem ter dinheiro para se divertir, sem ter dinheiro para comer uma comida diferente. Só o dinheiro necessário e olhe lá para pagar as contas. Então, isso é vida? Isso é autossatisfação? Isso é santocha? Com certeza não. A prática de santocha envolve também o cultivo da gratidão, pois ajuda o yogi a reconhecer, a apreciar as bênçãos e oportunidades que se apresentam o tempo todo. Gratidão. Gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria. Coração agradecido comunica-se com Deus. Coração queixoso se comunica com o lado negativo e sombrio. Com o coração impregnado de autossatisfação, o yogi não sente falta de mais nada e desenvolve mentalidade de abundância e gratidão, tendo seus olhos abertos para as belezas das pequenas coisas, então nos mínimos detalhes que estão os grandes ápices de realização divina, que muitas vezes passam despercebidas porque a gente só tem olhos materiais. O yogi experimenta beatitude interna, estado de paz. Gente, olhe, paz interna. Não tem dinheiro neste mundo que compre, só sabe quem sente. O estado de tranquilidade e serenidade alcançado pelo yogi faz com que ele se torne imperturbável, assim como o oceano. Quanto a isso, a Bhagavad Gita revela. A Bhagavad Gita, a ciência suprema, que nos revela através da suprema personalidade de Deus. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 70. O yogi não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido.
mas sempre permanece calmo. Foi o que eu disse, o rio e o mar. Eles entram no outro, mas cada um está autossatisfeito. Só ele pode alcançar a paz e não o homem que se esforça para satisfazer seus desejos. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 70, a ciência suprema, Krishna, suprema personalidade de Deus falando. Enquanto a alma residir em algum corpo, não será possível evitar o surgimento de alguns desejos. Por quê? Porque o desejo faz parte da alma. Mas só que o desejo da alma não é o desejo do corpo. São diferentes. Os quais são como os rios que fluem para o oceano. O yoga avançado é sereno como um oceano imperturbável. Veja que coisa linda. O yogi é sereno como um oceano imperturbável. Quem é que se hoje, nos dias de hoje, se identifica com esse oceano imperturbável? Poucos yogis e poucos sábios que estão realizados em Deus. E é completo em si mesmo. Por quê? Porque Deus está em mim, eu estou em Deus e mais nada me falta. Tal serenidade é alcançada pela sua conexão com Deus, que por uma questão de reciprocidade, atende suas necessidades. Porque Krishna, ele diz, aquele que se aproxima de mim, que me vê como seu Senhor Supremo, e que eu estou sentado em seu coração, como a grande alma, na pequena alma, eu preservo aquilo que ele tem e dou aquilo que ele está faltando. Então, se na sua vida nada muda, é porque nada se modifica e você não está qualificado para receber as bênçãos de Deus na sua vida, porque você apenas quer viver com o mínimo que você tem e tchau. Mas esse mínimo que você tenha, que seja dado a Deus, que seja alcançada essa conexão através de uma relação com Deus. Porque é devido à experiência mística da autorrealização que o yoga alcança a paz interior e assim faz pouco caso dos prazeres dos sentidos. Por quê? Porque os prazeres dos sentidos vêm e vão, como o rio vai para o mar e o mar entra no rio e os dois estão se autossatisfeitos. Mas que a gente, quando vive só querendo ter, mas também não querendo ter nada e se contentando com pouco, isso também não está de acordo com as leis de Deus, porque Deus é fama, força, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia. E a gente tem qualidades parecidas com Deus e diferentes em quantidades, mas a gente se esforça, a gente vai estar nesse patamar de receber essas bem-aventuranças de Deus. Agora, se a gente não faz absolutamente nada, nada acontece. Em suma, é devido à experiência mística de Santosha, autossatisfação, que alcançamos a paz interior e assim fazemos pouco caso dos prazeres dos sentidos. Isto é mais uma vez confirmado pelo Bhagavad Gita. Aquele que chega à posição transcendental conhecida como Brahma Bhuta. Brahma Bhuta é inteligência espiritual. Brahma Bhuta, Bhuta ou Bhuta, é a inteligência espiritual, essa que vai fazer com que você tenha discernimento das suas ações materiais. Sem inteligência espiritual você não pode. Não tem inteligência artificial dos robôs, não tem inteligência emocional, existe a inteligência espiritual, a inteligência de Deus, da mente que criou tudo. E se a gente procura ter uma inteligência um pouco parecida com essa inteligência do Supremo, como é que vai ser a nossa vida em termos de discernimento? Uma maravilha. Então, aquele que chega à posição transcendental, conhecida como Brahma Bhuta, inteligência espiritual, torna-se completamente satisfeito. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada. É equilibrado para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele alcança a devoção pura. Isso é um estado de devoção. Devoção pura que a gente nem sonha em chegar perto. Bhagavad Gita 18:54, capítulo 18, verso 54. Então eu ficarei por aqui por hoje, com esses 20 minutinhos de yoga como estilo de vida. Santosha, um convite à autossatisfação. Pedindo a vocês que vocês meditem naquilo que vocês estão escutando. Se vocês quiserem, claro. Eu medito, eu gravo, eu posto, eu escuto, eu estudo, eu compartilho, eu tiro dúvidas, se me perguntam, se eu souber também. Então isso é uma relação entre mim e o Supremo e as almas filhas do Supremo. Para que a gente possa entender que a gente não pode estar se perturbando com o incessante fluxo dos desejos, mas também deixar para lá e fazer da sua vida uma armadilha de maia eterna, isso também não está
dentro daquilo que Deus é a equanimidade. Nem é o extremo de um lado, nem o extremo de outro lado, mas sim o equilíbrio divino dentro do nosso coração. Com gratidão, encerro mais um dia de yoga como estilo de vida. Gratidão.